Bom dia, pessoal! Estamos aí em mais uma aula do Projeto Social Samaritano, Rede AZ. Hoje a aula é de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar questões do Enem, vamos falar a respeito do que realmente cai no Enem em relação à língua portuguesa, né? Então hoje a gente vai começar muito bem em relação as questões que caem nos concursos, tá, gente? E aí, eu vou falar com vocês a respeito do Enem primeiramente, né? As provas do Enem, elas são um pouquinho diferentes dos outros concursos. O Enem, ele é um vestibular mais social, né? Ele trabalha mais com o cotidiano, com as mazelas do cotidiano, com o que realmente está acontecendo na nossa sociedade. Então, as questões do Enem, elas são muito interpretativas. A língua portuguesa no Enem, ela vem com as disciplinas um pouco embutidas, né? Não é aquela coisa de oração subordinada, de adjetivo, substantivo, não necessariamente nesse sentido, mas de uma maneira embutida, né? A gente precisa sempre estar com os textos e sempre estar fazendo aquela interpretação, e aí as matérias bem embutidas. Hoje eu trouxe duas disciplinas que realmente são muito cobradas no Enem. Não existe Enem sem funções da linguagem, não existe Enem sem intertextualidade. Então hoje a gente vai trabalhar, eu vou fazer um apanhado das funções, vou lembrar para vocês a matéria e como ela é cobrada no Enem e como também ela é cobrada nos outros vestibulares. Então eu trouxe assim bem misturado, as questões misturadas em relação ao Enem e em relação a outros vestibulares. Mas antes da gente começar a fazer as questões, a gente precisa lembrar um pouco das funções da linguagem, e eu vou iniciar isso desde a comunicação. Eu queria que vocês soubessem também que o Enem, ele tem questões, mais ou menos duas questões assim que você elimina de cara. Então o Enem, ele tem que ter mais uma sagacidade, sabe? Tá antenado com o que tá acontecendo na sua sociedade, fazer uma relação com as coisas que vem acompanhando, né? Desde o início do século, essas mudanças de comportamento da sociedade. Então tem uma pegada mais social, tá? A gente vai começar falando de comunicação. A gente entra na sociedade, quando a gente nasce, né? A gente nasce, se integra na sociedade, vira um ser social. Mas para virar um ser social, a gente precisa se comunicar. Então a comunicação é a base de tudo dentro da sociedade, né? E aí a gente se comunica, é a base de tudo na sociedade. Obrigada. E aí, para isso, a gente precisa correr uns padrõezinhos para que a gente possa entender que eu passo uma mensagem para alguém, essa pessoa entende o que eu tô falando, traz a mensagem de volta, isso é um feedback da mensagem, né? Então esse retorno, esse ir e vir da mensagem é que faz o ser humano se comunicar, né? Mas a gente não tem só a linguagem falada, escrita, a gente tem a linguagem verbal, né? Que é aquela que a gente dá a oralidade, é a linguagem que a gente trabalha com a palavra e a escrita, mas a gente também tem a linguagem não verbal, né? Que é aquela que a gente trabalha com mímica, com audição, com visão, com tato. Então a linguagem, ela é bem diversificada. Mas pra gente entender o processo da comunicação, às vezes eu falo alguma coisa, você não entende, você não passa de volta, então não vai haver a comunicação. A comunicação só se faz quando o emissor passa uma mensagem para o receptor, esse receptor entende, passa de volta. Então tem todo um trabalho em cima disso. E eu coloquei aqui no quadro para vocês o processo da comunicação. Deixa eu pegar uma caneta que a gente vai escrever aqui um pouquinho. Esse é o processo da comunicação, certo? O emissor, que também pode ser o remetente, ele passa uma mensagem para o receptor, que também pode ser o destinatário. Para isso, ele precisa de um contexto.
Nesse sentido, ele precisa entrar em contato, é o canal que ele está usando para passar essa mensagem, telefone, via oral, então é o contato da mensagem. E a gente precisa do código da língua portuguesa, né? Que é o nosso código, que é o código pelo código, é a explicação. Dentro disso aqui, eu utilizei o processo comunicativo. Então, ó, o emissor passa uma mensagem para o receptor, ele precisa do contexto, ele tem o contato e o canal, a fonte que ele está usando e o código que a gente chama que é o código da língua portuguesa. Esse processo aqui, olha gente, da comunicação é a maneira como a gente vai trabalhar as funções. E o que seriam as funções da linguagem? São as formas que a gente tem de passar essa mensagem. Eu posso passar essa mensagem de uma forma emotiva, colocando o meu eu para as pessoas. Eu posso passar essa mensagem querendo persuadir alguém. Eu posso passar essa mensagem de uma forma poética, com figuras de linguagens. Eu posso passar essa mensagem trabalhando o contexto, trabalhando a informação, um fato verídico. Eu posso apenas estabelecer um contato entre as pessoas sem conteúdo informativo nenhum. E eu também posso utilizar o código a nível de explicação, a nível de dicionário. Então, para isso, nós vamos agora descobrir as 6 funções da linguagem. Detalhe, ela tem que estar referenciada ao quadro da comunicação. E aí, lá na prova, às vezes tem um texto enorme lá no Enem. Isso que é interessante. Às vezes tem um texto enorme e aí tem uma palavrinha que define qual é a função da linguagem, né? Às vezes você lê aquilo tudo e lá tem assim, olha, mudança de comportamento. Aí você já destaca logo qual é a função. Às vezes tem lá informação. Então a gente precisa hoje associar o quadro da comunicação com as funções da linguagem. Então vamos começar fazendo isso agora. Eu vou fazendo com outra cor. Se vocês quiserem anotar, fiquem à vontade, tá? Nós temos 6 funções da linguagem. Cada função da linguagem, ela vai ser referenciada, direcionada a um elemento do quadro da comunicação. Então, isso é muito importante que você tenha essa relação. Então, vamos lá. A primeira função da linguagem que eu vou mostrar para vocês é a função emotiva. A função emotiva, vou escrever ela aqui, ó. Ela está diretamente ligada ao emissor. Por quê? Porque a função emotiva é aquela que coloca para fora nossos sentimentos, nossas angústias, nossas frustrações. É o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu sinto. É o eu do falante. Por isso, ele tem a ver com a primeira pessoa do discurso. Tem a ver com a primeira pessoa do discurso. Eu costumo dizer que é o eu do falante. Então eu digo assim, nossa, que dia lindo. Ai, que péssimo hoje. Então é o meu sentimento. Eu costumo dizer que eles gostam de colocar muitas coisas na prova em relação, eu digo, Amélia que era mulher de verdade, lembra? Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Então era a mulher para Noel Rosa, era a mulher para o autor. Então cuidado com as poesias, que elas podem deixar vocês confusos, tá? Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. É uma poesia, mas ela está em primeira pessoa. Então quando a gente coloca um diário íntimo, né? Quando a gente coloca as nossas coisas para fora, nossos sentimentos, nossas emoções, a gente está trabalhando na função emotiva. Por que ela está diretamente ligada ao emissor? Porque é quem fala, né? O emissor, o remetente é quem fala. Então a função emotiva ela está diretamente ligada ao emissor. Então fiquem ligados que nós temos só 3 discursos na língua portuguesa, né? O primeiro discurso, a primeira pessoa, já estou aqui na primeira pessoa do discurso, é a função emotiva. Nós só temos 3 pessoas, tá?
Tô fazendo um apanhado geral, depois nós vamos pro material e aí vocês podem ir destacando e escrevendo ou perguntando alguma coisa, tá? Então a função emotiva, ela tá diretamente ligada ao emissor, que é quem fala, certo? Agora eu vou dar o número 2 pro receptor e vou dizer que o receptor está diretamente ligado à função conativa. A função conativa que a gente chama de apelativa. Por quê? O emissor é que recebe, né, a informação. E a função conativa, ela está diretamente ligada com quem recebe. A gente fala as coisas para influenciar alguém. Então aqui a gente tem a mudança de comportamento. Olha, gente, se eu tenho o terceiro ano aí na sala, o terceiro ano já viu muito isso, as questões do Enem, muitas questões do Enem que mostram aí que a função conativa, ela trabalha com mudança de comportamento. Por quê? Porque é a persuasão, é o convencimento, né? E aí é o apelo. Então a gente tem aí ordem, apelo, súplica. Então não é só, as pessoas pensam que a função conativa é só aquela que dá ordem. Não é só aquela que dá ordem, é aquela que faz com que você faça alguma coisa. Então pode ser por um apelo, pode ser por uma homilia na igreja, por exemplo, quando o padre começa a falar, obedeçam seus pais, trabalhem, ajudem seus pais. Então isso é um apelo que o padre faz. Então essa é a função conativa da linguagem. Quando eu digo preserve a natureza, não mate os animais, não faça queimada, e aí isso tá trabalhando a influência. Por isso que eu quero atingir o receptor, eu estou falando da segunda pessoa do discurso. Lembra que eu falei que nós temos só 3 pessoas no discurso. A primeira pessoa é a função emotiva, é aquela que trabalha com o emissor, né? A segunda pessoa do discurso é aquela que tem a mudança de comportamento. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Os verbos são no imperativo. Eles vêm no imperativo e muitas vezes vem o vocativo. Senhores, tenham mais responsabilidade. Menino, saia daí. Então essa coisa do vocativo com o imperativo é uma dica para vocês, tá? Importante falar da função conativa, que é aquela que tá nas propagandas, né? Nos cartazes, faça seguro, compre batom, ligue já. Então esse tipo de informação é persuasiva. Ela quer atingir você, né? E aí as propagandas da televisão, você vai ao supermercado comprar 1 quilo de carne e você sai com 2 bolsas, né? Porque você lembra das propagandas, né? Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Aí você, vou levar. Então, esse tipo de persuasão acontece para o receptor, com mudança de comportamento, o verbo no imperativo, muitas vezes vem o vocativo, certo? E é um apelo, uma súplica, a gente vai ver isso depois no material que eu preparei para vocês. Mas se vocês quiserem escrever, é uma súplica, um apelo, uma ordem, tá? E ela tá muito voltada para as propagandas, ela tá muito voltada para a publicidade. Para a publicidade, certo? Ela quer influenciar você. E quem é você? É o receptor. Então a gente não pode deixar de fazer a relação da função conativa apelativa com o receptor, certo? Porque lá no concurso, lá no Enem, às vezes eles colocam lá a palavrinha receptor, a palavrinha mudança de comportamento, a palavrinha persuasão. Aí você automaticamente não precisaria ler aquele texto todo, porque você já sabe que é para influenciar. Então a gente já tem a primeira pessoa do discurso e a segunda pessoa do discurso. Vou mostrar para vocês a terceira pessoa do discurso, que é o contexto. Dentro do contexto eu tenho a função referencial. A função referencial, ela trabalha com a terceira pessoa do discurso.
E aí o quadro já tá uma bagunça, eu tava morrendo de saudade de fazer uma bagunça no quadro. E aí, olha, terceira pessoa do discurso. Eu preciso do contexto. Por quê? Porque eu trabalho com informação. E aí são fatos verídicos. Sabe aquelas chamadinhas do jornal? Rebelião de presos mata 5 pessoas em São Paulo. O governo retirou a verba da vacina. E aí, todas essas chamadinhas que tem no jornal, elas são uma informação verídica, e aí elas trabalham em terceira pessoa. Por quê? Porque ela está dando apenas uma informação. Ela não quer, ela não está querendo colocar sentimento nenhum para fora. Ela não está querendo persuadir ninguém, ela apenas está querendo dar uma informação a nível real, verídico. Então é muito importante que os textos científicos, as reportagens de jornal, tudo isso que trabalha com uma maneira de trabalhar uma informação, a gente está trabalhando a função referencial. Então a gente já tá aí nos 3 discursos, tá? O primeiro discurso é a função emotiva, o segundo discurso é a função conativa e a terceira pessoa do discurso é a função referencial, né? Greve geral, dia 28 de novembro, às 7 horas na Cinelândia. E aí você deu uma informação de alguma coisa que vai acontecer, e aí é verídico, é um fato verdadeiro, é um fato verídico, certo? Então aqui nós já temos as 3 pessoas do discurso. E agora eu vou falar com você, esse aqui é o número 3, tá? E aí você não pode deixar de perceber que a função referencial tem a ver com o contexto, com a informação. E aí lá no Enem tem um texto quilométrico, aí vem lá a palavrinha informação, vem lá a palavrinha contexto, vem lá a ênfase na terceira pessoa do discurso. E aí você já mata a questão, certo? Bom, eu vou dar o número 4 para o contato e o canal, né, que é a função fática. O que é a função fática, gente? A função fática é estabelecer apenas o diálogo entre as pessoas. É entrar em contato mesmo. Mas ela não tem conteúdo informativo. Eu digo bom dia, você fala bom dia. Eu falo tudo bem? Tudo bem. E você também? Sua mãe tá boa e a tua também. Acabou. Tchau. A gente deu o quê? A gente entrou em contato. A gente fez o quê? A gente fez um diálogo, um pequeno diálogo sem conteúdo informativo. Então a gente entra em contato. Caiu numa prova uma vez o choro do bebê ao nascer. E aí as pessoas erraram muito. Qual era a função da linguagem que representava o choro do bebê no momento do nascimento? Então assim, quando ele nasce, ele chora. Ele não chora emocionado, ele não chora para persuadir ninguém, ele chora para entrar em contato com o mundo. Então é a maneira dele entrar em contato com o mundo, é o choro. Então o choro do bebê ao nascer, isso já caiu em prova e isso pode voltar a cair. O choro do bebê ao nascer, ele transmite o quê? Um diálogo, né? O entrar em contato. Eu coloquei aqui, canal ou contato. E aí a função fática, ela trabalha apenas com pequenos diálogos sem conteúdo informativo. E isso é mais importante, porque quando a gente dá informação, a gente está trabalhando a função referencial. Então é muito importante que vocês anotem que ela é sem conteúdo informativo, tá? Eu vou dar o número 5 para o código, e eu vou dizer que o código da língua portuguesa está diretamente ligado à função metalinguística. Gente, essa cai demais nos concursos. A função metalinguística é o código pelo código. O que significa isso? É você dar definições e sinônimos a nível de dicionário. É você trabalhar as definições, o que realmente as palavras querem dizer. Então, vocês já repararam que quase tudo que eu estou explicando aqui tem sempre uma forma de falar
que a gente coloca uma função da linguagem, a gente pode falar emotivamente, a gente pode falar persuadindo alguém, a gente pode falar dando informações de alguma coisa, né, dando referências, a gente pode falar apenas entrando em contato com as pessoas com pequenos diálogos, e a gente pode falar dando aí definições e sinônimos a nível de dicionário. Eu digo, fonema, menor unidade sonora distintiva da palavra. Então, eu estou dando a nível de dicionário o que significa fonema, né? E aí, latrocínio. Latrocínio quer dizer roubo à mão armada ou seguido de morte. Então, quando eu pego aquelas siglas que vêm os significados. Então, toda essa parte do signo, né, que trabalha com conceito, que trabalha com definição, a gente está trabalhando o código pelo código, que é o código da língua portuguesa. No caso nosso aqui é da língua portuguesa, porque nós estamos trabalhando as definições dentro de um sinônimo da nossa língua, certo? Então a função metalinguística, fica de olho nela, que ela cai muito nas provas, tá? E a última, vou dar o número 6 aqui, ó, para mensagem, que é a função poética. A função poética, além de trabalhar com poesias, ela traz figuras de linguagens, ela traz uma conotação, ela traz um texto mais metafórico, à margem de várias interpretações. Então, os textos poéticos, ele dá margem a várias interpretações, né? Cada um interpreta de uma forma. Então, os textos poéticos, eles trazem uma mensagem pra gente. Então, tem tudo a ver com a mensagem, porque é algo que você vai interpretar. Então, a gente fez um apanhado geral pra gente ir pra matéria, né? Pra gente pegar o material que eu fiz pra vocês, mas eu gostaria que vocês anotassem, porque tem uma questãozinha que eu trouxe aí, de acordo com o quadro da comunicação, que já caiu em prova, e vocês associarem as funções da linguagem.